E eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouco sobre essa mulher que você é, essa mulher incrível, porque através das nossas vidas, da nossa jornada, a gente consegue também influenciar, né? Fortalecer a vida de outras mulheres. Queria que você falasse um pouco sobre você. Ai, falar sobre nós, né? Falar sobre nós é um desafio. Eu sou Eliane, eu sou de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. Sou filha de cristãos, então a minha família inteira é uma família de evangélicos. Cresci no lar cristão. Sou casada, tenho 2 meninos, 2 filhos, o Davi, de 3 anos, e o Orlando, de 15 anos. Eu sou museóloga de formação acadêmica, me formei na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Desde então, tenho feito algumas especializações em várias áreas, mas o Senhor tem me chamado, meu neném hoje está em casa, então ele já chegou para cá, e aí é muito bom porque a gente vai falar também sobre mulheres negras, né? Estamos aí no mês da consciência negra, mulheres empreendedoras negras e cristãs que carregam seus filhos consigo, isso é maravilhoso. Então, estou terminando a graduação em teologia, sou especialista em aconselhamento e psicologia. Estou terminando psicanálise, né? Já estou atendendo como terapeuta. Sou idealizadora de um projeto que nasceu no coração de Deus primeiro, depois veio para o meu coração, que é um projeto de mentoria cristã, e tenho aí ajudado muitas mulheres com aquilo que o Senhor tem me dado. Então, essa é um pouquinho de mim. Sou sanguínea, feliz, como toda baiana, falo super alto, amo Sim, gesticular, e é isso. maravilhosa, maravilhosa. Parabéns, Elane, por ser essa mulher incrível, por toda essa potência. Que Deus continue te abençoando, sabe, cada vez mais. E esse tema é super pertinente, faz todo sentido para mim, né? A gente colocou ali a questão de como lidar com os desafios do seu negócio de mulher empresária, né? Colocando aí como alicerce a fé, a coragem e o propósito. E para mim faz todo sentido trazer também uma mulher que tem esse mesmo olhar e os mesmos princípios, né? Porque o que acontece? Nós, como temos um objetivo na vida, seja no âmbito pessoal, profissional, desenvolver os nossos sonhos, os nossos objetivos é uma jornada difícil. E aí, quando a gente tem essa questão da fé, né, e pela fé a gente ganha coragem e a gente olha para o nosso propósito, isso nos ajuda a continuar. Eu sou essa mulher, a prova viva, né, da perseverança, da fé, de acreditar nos propósitos, nos sonhos do Senhor, me alicerçar na fé, na palavra que Ele decretou sobre a minha vida, olhar para o meu propósito e continuar dia após dia, porque a gente vê que na jornada muitas mulheres, muitas empresárias, elas desistem no meio do caminho, muitas vezes falta fé, falta coragem e o propósito, né, do diferencial que a gente pode trazer para o mundo. E aí eu queria que você iniciasse, né, nos trazendo aquilo, essa reflexão, e também trazendo essa questão da fé, onde a gente já coloca ali dentro do pilar, né, do nosso negócio, e aí, consequentemente, também nos influencia como mulher. Olha, eu acho que esse tema ele vai fazer um diferencial. Acho não, tenho muita certeza, fazer um diferencial em todas que estão aqui, naquelas que vão Sim, assistir depois. Para mim, a fé e negócios sempre andaram muito junto, né? Eu sou uma pessoa em que sempre criei naquilo que o Senhor me disse, né? Sempre criei naquilo que Ele falou, mesmo que os meus olhos não estivessem vendo logo o como, né? A gente pergunta logo, né? Como isso vai acontecer? Quais os recursos para isso acontecer? E eu também já estive nesse lugar de ter uma palavra de Deus liberada sobre a minha vida e perguntar como. Eu não vejo recursos, eu não vejo habilidades, eu não vejo tanto talento em mim para realizar isso. E o Senhor exatamente. fez algo surpreendente. Quando eu vim para Campinas, hoje eu moro aqui na cidade de Campinas, São Paulo, né? Mas quando eu vim para Campinas, eu já estava numa caminhada
profissional consolidada aí na Bahia. Então, eu já fazia formação de professores, eu já era coordenadora de programas e projetos, eu viajava por muitas cidades do Recôncavo, trabalhando com essa área de patrimônio e memória. Eu já tenho a minha casa própria, então eu já estava fortalecida aí, e para mim isso era ótimo, era a zona de conforto, lugar perigoso para empreendedoras, né? Quando você olha, eu sempre fui MEI desde 2011, né? Eu sou MEI, então assim, eu sempre tive a minha empresa de palestras, de formação de professores, de cursos, e para mim aquilo estava ótimo, eu tinha meu dinheiro, né? Então eu queria ir para os lugares, sempre todo o projeto da universidade que envolvia palestras sobre patrimônio, material e imaterial. Eu já estava trabalhando, fazendo algumas atividades no IPAC, que é o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Eu ia para Salvador a convite para fazer tudo isso. Então, para mim, estava maravilhoso. Né? Foi quando eu recebi uma palavra, né, de Deus em revelação a uma irmã. E ela disse assim: eu vejo você indo para uma grande Campina. E eu conto isso no meu primeiro livro em coautoria, que também foi uma palavra de Deus e eu não via condições, né? Lançar livro nunca na minha vida. Né? E a irmã olhou para mim, a irmã. Muitas irmãs, hoje ela já descansa no Senhor, né? Mas essa irmã chegou para mim e disse: olha, eu vejo você indo embora com o seu filho, só com uma mala na mão, para uma grande Campina. Eu não sei o que isso significa, mas eu estou lhe dizendo que vai acontecer. Aí eu disse: amém, irmã. E como a gente diz aquele amém, né? Amém, tá certo. E continuei a minha vida. E estava tudo bem. Quando veio uma grande reviravolta em minha vida, e eu pensei que era um caos instaurado, e era Deus movendo todas as coisas para que eu cumprisse o que Ele tinha na minha vida. E eu costumo dizer às meninas que no Recôncavo, apenas com uma peneira de palha, e quem é do Recôncavo, e a peneira está aqui em casa, né? Porque eu trago como símbolo de fé, não que a peneira fez, mas que foi um instrumento que Deus usou milagrosamente para fazer muitas coisas, né? E eu comecei, gente, tinha pessoas aí no Recôncavo que me conheciam de ouvir falar e faziam questão de uma palestra minha, diziam: mas o que é que tem de tão especial nessa palestra, meu Deus? Eu vou com uma saia de retalho, eu conto histórias do Recôncavo e eu trabalho com essa adequação dentro da escola, mas não é nada demais. Queridas, eu quero dizer para vocês que quando Deus bota a pitada do céu no seu trabalho, vai ter gente que vai dizer assim: uau! E você mesmo vai dizer: o que é que tem de mais nesse meu trabalho? Sabe? É bonito, é bem feito, mas tem tanta gente que faz igual. E era esse lugar que eu tinha para mim. E Deus me levava para esses lugares e essas pessoas iam falando umas para as outras. E quando eu vim embora, foi algo de muito surpreendente. Eu já estava fazendo um tour cultural com escolas pela cidade. Não era algo turístico, mas eu apresentava a cachoeira como um museu ao céu aberto. Então, cada ponto de cachoeira era surpreendente para essas escolas que iam comigo e era uma renda incrível. Tanto é que quando eu saí, outras pessoas me perguntavam como eu fazia para fazer igual, para não deixar as escolas e as pessoas que iam para aí com vontade e sem a profissional para fazer. E aí eu dizia como era, a pessoa disse: não, só isso e faz esse sucesso tanto. Eu disse: pois, é fé, porque Deus liberou sobre mim uma bênção muito especial. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre fé é: você tem que ter certeza da palavra que Deus liberou sobre você. E se você tiver uma integridade e obedecer às coisas que o Senhor manda, o seu negócio vai ser o melhor, o mais próspero, o que vai chamar atenção, sabe? E com poucas ferramentas você vai ver o milagre acontecer. E aí eu vim para Campinas e eu disse ao Senhor: Deus, o que é que eu vou fazer nessa cidade? Eu me lembro que a primeira vez que eu dei uma volta de ônibus em Campinas, eu olhei aquela cidade enorme e eu disse: eu não sei nem por onde botar currículo aqui. E eu tinha feito algumas provas com Deus e eu disse: Deus, eu quero fazer um trabalho para crianças aqui, para que o teu nome seja glorificado. De maneira voluntária, gratuita, na garagem da minha casa. Então, me dá uma casa com garagem, né, e uma rua com crianças. E Deus me deu. E eu comecei um trabalho e Deus me deu o nome até de como seria o nome do projeto. Então, queridas,
até o nome do projeto Deus nos dá. E você precisa crer nisso. E eu orei. Eu disse, Deus me dá o nome. E aí Deus me deu Leitores da Quebrada. E eu comecei esse projeto de maneira voluntária na minha casa. Mas antes disso, eu fiz um encontro com mulheres empreendedoras do bairro. Chamei mulheres de todos os lugares. Fiz vários vídeos, que hoje eu dou risada dos vídeos. Eu digo, meu Deus, eu não tinha nenhuma habilidade com essa coisa de internet. E eu abri um canal só para fazer chamada de vídeo para essas mulheres empreendedoras do bairro. Hoje eu estou vestida, né, com uma blusa de uma dessas mulheres que se tornou aí design, não sei o que, fashion, essas coisas bonitas. Todas, ela criou a marca dela, ela costura para noivas, né, e roupas muito elegantes, aqui no bairro, num bairro de periferia, a partir desse projeto, né, algumas já entraram aí na live, abriram seu PJ a partir desse único encontro que eu fiz com mulheres, para falar sobre o quanto Deus prospera aquilo que Ele coloca em nossas mãos para fazer. Então, você entra com sua habilidade, seu talento e a fé e a coragem. Sim. E o resto você depende de Deus. Né? E elas começaram a prosperar. Hoje eu ando pelo bairro, eu vejo muitas dessas mulheres que estavam com suas lojas estruturadas, com placa na porta, né? Algumas outras já dando resultados, mas eu queria chegar nas crianças. E eu consegui chegar nas crianças. E olha, eu comecei a publicar no meu Facebook. Então, se vocês forem no meu Face em publicações de 2018, vocês vão ver muitas fotos com os leitores da Quebrada. Só que Deus fez algo milagroso. Enquanto eu trabalhava para o Senhor, naquilo que eu sabia, contar histórias, fazer articulação, trabalhar o nosso patrimônio cultural e de memórias. Olha que eu sou profissional da museologia e trabalho com memórias. Mas eu estava fazendo aquilo para glorificar o Senhor, reparem bem. E aí Deus colocou uma pessoa da Secretaria de Cultura de Campinas, que já me seguia desde a Bahia, no Facebook, e eu não sabia. Olha só. E essa pessoa me convidou para fazer esse trabalho remunerado nas casas de cultura de Campinas. Eu disse, que susto, que medo! Eu não tenho capacidade para isso. Foi a primeira coisa que eu pensei. Só que eu tinha feito um voto com o Senhor. Eu disse, Deus, eu preciso ir para Campinas e ficar pelo menos 8 meses desempregada. Olha só. Para descansar. Porque eu estava muito cansada. Eu trabalhava muito aí na Bahia. Eu estava muito cansada. E esses 8 meses eu me dediquei aos Leitores da Quebrada, eu me dediquei à oração. Então foram 8 meses de renovo numa cidade nova, com novos desafios. E quando fechou os 8 meses certinho, veio esse convite. E aí eu fui, comecei a fazer. Se vocês verem no meu Facebook, tem prova para tudo, gente. A Secretaria de Cultura fez folders, flyers, distribuiu, e eu fiz um trabalho lindo com crianças aqui. Foi minha primeira remuneração. Só que não ficou por aí. Depois, quando acabou o contrato, essa mesma coordenadora me indicou para um processo seletivo como educadora social em Campinas. E eu não sabia nada. Quando eu cheguei na seleção, só tinha o povo. Então, foi o que eu apliquei nas dinâmicas, né? Apesar de ter mega profissionais ali, super experientes. Eu nunca tinha sido educadora social. Na Bahia, a gente não tem tanto essa prática, né, da educação social. E eu fui. Eu disse, olha, se o Senhor está me levando, porque uma coisa é a fé que entende que o Senhor está nos levando por caminhos que a gente desconhece, mas diz assim, eu não sei essa pessoa, não conheço esse caminho, eu não sei, será? E Deus está dizendo, eu estou fazendo novas conexões, network para você, porque se depender de você, você vai fazer o network todo errado. Então, eu estou colocando pessoas, contatos e levando você por esses caminhos. E eu fui selecionada, fui aprovada, trabalhei 2 anos e 8 meses como educadora social, fiz a diferença, me tornei educadora referência da Fundação FEAC, que é uma grande fundação aqui de Campinas e São Paulo, né? E eu disse assim, o que é que eu estou fazendo de tão especial? Meninas, para mim era nada. Mas se vocês pararem para perguntar para eles, eles vão dizer que era incrível. Né? Para mim era apenas o que eu já sabia fazer. Né? Mas o Senhor estava colocando ali unção. E aí é isso que eu quero fazer um gancho para vocês. No seu negócio, Deus vai colocar unção.
E a unção, ela atrai aqueles que vão ser os seus clientes, além de abençoá-los. E aí a gente tem um super administrador na Bíblia chamado José. José ele estava no Egito, na casa de Potifar, e ele tornou, por causa da sua presença abençoadora, os negócios de Potifar muito abençoados e prósperos. Então, você, através, queridas, que estão aqui, através do que faz, né? Você vai transformar não somente a sua vida em próspera quando você crê no Senhor, quando você tem fé e quando você tem coragem para começar, mas você vai abençoar a vida dos seus clientes. Sim. Eles vão se transformar em pessoas prósperas, abençoadas, né? E é sobre isso. E assim a minha vida deslanchou aqui em Campinas. Eu me tornei coordenadora de projetos, ganhando muitas vezes mais do que eu ganhava, né, aí na Bahia, do que eu ganhava aqui como educadora, né? E precisei sair do trabalho para cuidar dos meus filhos. E mesmo assim o Senhor tem prosperado a minha vida, trazendo agora uma nova promessa, que é escrever livros. Lancei o primeiro esse ano, como coautora, vendi muito. Agora estou lançando o segundo, dia 2 de dezembro. Me pergunte como. Convite, gente, de pessoas que eu nem imaginava. Não tem explicação. E assim, Elaine, trazendo tudo que você falou, e eu quero assim, trazer uma reflexão em cima disso. Nesse processo, no processo da nossa vida, existem fases. E o que me chamou a atenção foi quando você começou a falar que você começou a desenvolver um projeto e aí você começou de forma gratuita, você quis fazer sem nenhum custo. E assim a jornada, né, da empreendedora. Muitas vezes você está em um processo ali que você se doa, você faz muito e você não vê, vamos falar aqui, um retorno financeiro, ou você não é reconhecida da maneira que você desejaria ser reconhecida. Mas isso tudo é uma semente que você está plantando para depois você colher, porque você estava trabalhando ali, né? E de alguma forma o seu nome estava sendo soprado, as pessoas estavam começando a ver o seu nome e no momento certo você conseguiu colher aquela recompensa. Então também é sobre perseverança, né? É sobre acreditar. E aí você foi caminhando, plantando e chegou o momento que Deus ele fez tudo para que você colhesse o melhor de tudo aquilo que você se doou. Então o processo é isso. Vai chegar momentos que você vai se doar e você não está vendo, mas você está se doando. Você está se doando e não está vendo, mas em um certo momento você vai conseguir colher, né, tudo aquilo que você plantou na jornada, por mais que seja tão difícil. E é muito sobre isso, sabe? Eu aqui em Campinas, eu trabalhei na rede de mulheres negras do Brasil, chamada Fundo Agbara. Então, você, mulher negra que está me assistindo, já anota esse nome, já segue no Instagram. Elas sempre abrem edital, né, para jornadas empreendedoras. Qual é o nome? Fundo Agbara. E olha como Deus faz com a gente. Eu trabalhei como educadora social, era uma vaga só. A empresa precisou abrir 2 vagas. Uma delas foi para que hoje é diretora executiva do Fundo Agbara. Então, a gente se conheceu ali como educadora, ela saiu primeiro do que eu continuei, e quando ela estruturou o fundo, ela me chamou para ser coordenadora, né, de programas e projetos desse fundo, né, abençoando a minha vida, porque, segundo ela, eu fui bênção na vida dela, lá sendo. E ela se tornou uma grande empreendedora. Vocês depois sigam aí, estejam atentos aos editais que elas abrem. Muitas pessoas de Cachoeira já foram contempladas, inclusive mulheres negras, né? E eu trabalhei com empreendedoras e eu, além de coordenadora, eu dava as aulas de storytelling e pitch. Então, eu ensinava elas a falarem do próprio negócio e eu via muitas mulheres dizendo, sou eu que faço tudo sozinha. Né? Eu faço o produto, eu faço a propaganda, eu faço toda a rede do network. E assim mesmo, meninas. Eu tive que aprender a mexer nas redes. Isso! Eu tive que aprender a mexer nas redes para falar do meu trabalho. Eu tive que aprender a mandar mensagem. A primeira mensagem para a primeira pessoa foi uma mensagem sem um bom dia, né? Foi uma mensagem não dizendo quem eu sou. Depois eu fui aprendendo a dizer sobre isso. Depois eu aprendi a falar do meu negócio, porque nem por... eu sou empreendedora, eu já sei falar do meu negócio. Não. Às vezes você não sabe, você não parou para pensar qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores,
né? Qual é o seu propósito com o seu negócio? Né? E aí você precisa parar, porque às vezes a correria é tão grande que você só quer fazer o produto. Mas o produto só vai alcançar o cliente se o seu produto comungar com o que o cliente pensa. E isso é muito. E aí vem X empreendedora, X empresária, né? Porque as pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. Empreendedora, ela é muito do operacional, e empresária já é aquela mulher que trabalha com a visão, né? Com o que a gente vai colocar em prática para que o que você produz enquanto empreendedora reflita aí em comunicação e marketing. Estrategista, empresária é mais estrategista, a gente tem que ter essas duas vertentes. Então, é tudo isso que você falou. Exatamente. E às vezes a gente, no primeiro momento, vai ter o círculo dos nossos amigos, que são os primeiros clientes, mas Sim. Se a gente quiser expandir, a gente precisa nos qualificar. Eu fui me qualificar, né? Para o programa de mentoria, eu fui aprender o que era ser mentora. Eu fui fazer curso para isso, né? Para trabalhar com patrimônio, eu fui fazer uma universidade para isso. Para ser conselheira, eu fui fazer uma especialização para isso. Sim. Então eu já cozinho bem, mas existem coisas que você ainda pode aprender. Então sempre eu falo isso, eu sou uma eterna aprendiz, eu aprendo em todos os lugares, com todas as pessoas. E também sou bem freiriana, né, da área da educação. Então o Paulo Freire ele vai falar sobre isso, que não existe alguém saber mais ou menos, existem diferentes saberes. Né? Então, com certeza, com essa nossa conversa, eu estou te ensinando alguma coisa, mas eu estou aprendendo muita coisa. Né? Então, a gente precisa entender que é esse viés. Deus ele quer dispensar sobre nós unção e prosperidade também na terra. Prosperidade mesmo, financeira, de abundância. Deus quer. Né? Deus quer. Eu não imaginava ter um carro. E hoje o meu carro está na garagem. Então, Deus ele faz. A gente precisa ter a mentalidade de Cristo. Né? Eu não posso fugir da fé, não posso fugir da fé e da coragem. Que é a mentalidade de Cristo. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se torna doida. E isso é maravilhoso, deixa eu dizer para você. E a Bíblia fala que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então, a gente não vai ser qualquer empreendedora. A gente vai ser a empreendedora visionária. A empreendedora que, como José, passa da prisão para o governo. Né? Da prisão, de estar ali fazendo tudo, ralando, Rê tá aí, ó, ela faz o vídeo dela, ela costura, ela fala, ela faz live, né? Da prisão, da sobrecarga, sobrecarregada, com filho pequeno, sem saber o que é que faz com tanta coisa, pronto. Você vai chegar ao governo, mas você precisa ser visionária. Toda empreendedora precisa ser visionária. E para ser visionária é necessário ter fé. Eu sou essa pessoa visionária, eu tenho muita fé. Eu não me lanço no nada. Eu me lanço no sobrenatural. Entendem? Então, cada semente que eu planto, e eu estou plantando com vocês aqui, sementes, né? Então, quer conhecer mais sobre o meu chamado? Vem aí o meu próximo livro. Então, já façam a reserva de vocês. É o que? Essa palavra que eu lancei? Semente. Para eu colher clientes, para eu abençoar muitas vidas. Então, vocês empreendedoras que estão aqui, que vão assistir depois, e a própria Rê, saiam da zona de conforto. Tá tudo lindo, tá tranquilo, precisa expandir. Já tá na hora de expandir. Tá na hora de fazer um curso diferente, de lançar uma imagem diferente, de alguma coisa. Porque Deus faz. Sim. E é isso, Elane, é sobre isso. E quando você trouxe essa parte, a gente precisa ter essa mente visionária. Inclusive, eu tenho um projeto novo e você é uma mulher incrível. Você vai estar dentro desse projeto, até conversei com você, que é exatamente só para mulheres visionárias, mulheres diferentes. E assim, ó, a gente precisa o tempo todo ter essa visão. Hoje, para eu ser mentora, eu sou mentorada, eu tenho uma mentora, eu tenho alguém que me orienta, né? Porque eu preciso me aperfeiçoar para poder crescer. E uma das coisas, Elane, que eu enxergo muito hoje em dia é que a maioria das empresárias, elas estão colocando o seu olhar em coisas que não tem nada a ver, que não traz crescimento pessoal nem profissional. Porque, como você citou, a gente que faz tudo ali, o nosso emocional, a nossa estrutura enquanto pessoa precisa estar muito bem alicerçada, precisa estar bem, nós precisamos estar mentalmente bem.
né? E aí eu vejo um conflito muito grande. O contexto de tudo que você trouxe, e é importantíssimo a gente ter acesso a mulheres que têm visão, que são visionárias. Muitas meninas, hoje eu até falei anteriormente em outra live, mas o que eu estou falando isso é porque a maioria das reclamações se concentram nisso. Ai, gente, mas eu não tenho apoio. Ai, gente, mas o povo da minha cidade não valoriza meu trabalho. Ai, gente, mas o povo vê lá os meus stories o dia todo, o que eu faço, mas não vai lá, não posta. Mulher visionária, tira o olhar dessas coisas. Olha só, tudo que eu faço aqui no meu feed é de forma estratégica. A gente sabe que a interação é bom, ajuda, mas não paga a conta. Quando eu posto ali no meu feed, é para que uma pessoa, quando bate o olho ali no meu feed, ela entenda que eu sou autoridade. Então, é tudo estrategicamente. Se aquela pessoa curtir, legal. Se não, eu sei que eu já estou fazendo uma extensão do meu trabalho. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque concentra em tudo que a Luni falou. A gente precisa mudar o olhar, mudar, ter ambientações diferentes. Se conectar com mulheres que sejam visionárias, que estejam na mente. Porque você sempre foi visionária. Antes mesmo de empreender, você já era visionária, você já tinha esse olhar. Então, é primordial que nós, enquanto mulheres, venhamos tirar o olhar do supérfluo e focar naquilo que realmente faz todo sentido, gente, porque é isso que traz o diferencial e nos faz perseverar. Hoje a gente está tendo esse bate-papo com a Elane, ela está trazendo aqui insights valiosíssimos que vão trazer uma transformação para a nossa vida e que vão mudar a forma que a gente estava se posicionando. Então, é muito importante do que você falou, Elane. Já está sendo muito gratificante para mim. E isso é maravilhoso, quando você fala de saúde mental da empreendedora, né? Eu fui mentora de muitas empreendedoras dentro desse projeto do Fundo Agbar. E eu fazia questão de serem mulheres do Nordeste. Então, eu mentoriei uma de Recife, e ela chegou no momento, assim, que o negócio dela era um negócio de alimentação. A mulher fazia fotos lindas, né? Ela fazia fotos lindas da comida, da mesa, e mesmo assim ela não tinha tantos clientes. E isso deixava ela muito doida. E eu fui fazer mentoria com ela e conhecer o ambiente. Gente, ela morava numa casa mesmo, de favela, mas ela fez questão de montar uma mesa bonita, então ninguém imaginava o contexto social e econômico de fato dela. O que viam na rede era algo incrivelmente lindo, delicado e profundo. Mas aí eu precisei fazer algo com ela que era curar essa vergonha que ela tinha do lugar dela. Né? Quando a gente começou a conversar, eu disse, olha, você precisa conectar pessoas à sua história. Não esconda a sua história. Conecte pessoas pela sua história, porque é o princípio do storytelling. Mexer no emocional das pessoas, sensibilizar pessoas através do que você faz e através da sua história. E ela começou a fazer isso e ganhar uma grande rede de apoio. Foi quando veio uma chuva muito forte, né? Acabou com o Recife e o negócio dela, ela só queria dar certo, e aí quando viu o negócio estava todo desabando. Depois dessa mentoria, depois da jornada, queridas, ela abriu um restaurante, né, no centro de Recife, e hoje ela é um nome da gastronomia em Recife. Em quanto tempo, Eliane? 2 anos. 2 anos. Você precisa mudar a sua mentalidade empreendedora. Tem muitas meninas que olham para o seu produto e dizem assim, não é tão suficiente, como eu fazia comigo. O que eu faço não é tão suficiente. Deus começou a curar isso em mim. Curar isso em mim. O que você faz é incrível. Primeira coisa. E o que você faz tem um motivo de vida. Por que você faz? E esse porquê é o que vai conectar você a muitos clientes. Tem muitos clientes que estão com o mesmo porquê. E o seu produto é a resposta. O seu produto é a resposta do porquê dos clientes, da necessidade dos clientes. Você não vai ter todos os clientes, deixa eu te dizer. Né? Você não vai ter todos os clientes, mas existem clientes certos para você. A Bíblia vai falar que Deus acrescentava quem ia se salvar em Atos 2. Né? Quando a igreja nasce, Deus acrescentava. Deus seleciona as pessoas que vão chegar a nós. Deus seleciona o seu cliente, não somente para usar o teu produto,
mas ser o embaixador do teu produto. E a gente começou a fazer essa estratégia. Os clientes, as mulheres mentoriadas que passavam pela jornada se tornavam nossas embaixadoras. Então, quem vai usar o teu produto vai ser porta-voz da transformação. E Rê faz isso muito bem. Né? Eu olho como mentora de empreendedoras, viu? Então, eu olho para sua página, Rê, olhando com esse olhar. Então, até já vou confessar isso para você, tá? Não é um olhar romântico, é um olhar muito técnico que eu olho. E ela coloca todo o processo que ela faz com as meninas, né? Não somente o processo exterior, mas interior. E depois ela coloca essas meninas para falar como elas se sentiram e como elas estão se sentindo com essa nova mentalidade que está sendo construída. Então, vocês, seja o que você venda, seja hambúrguer, seja perfume, seja batom, eu tive vários contatos com o pessoal da Natura e eles fazem questão que sejam mulheres de periferia, que sejam as revendedoras Natura. Por quê? Porque é um produto acessível, é um produto transformador financeiramente. Gente, eu estive dentro da sala dos idealizadores da Natura, conversando com eles, e eles disseram, a gente quer mulheres de periferia mesmo, a gente quer que seja revista mesmo. Por quê? Porque tem um viés empreendedor nisso. Elas são as nossas porta-vozes. Então, você precisa entender que o produto que você faz, não peça a pessoa que comprar o seu produto, fazer uma foto, te marcar se tiver redes sociais, fazer um depoimento. Isso vai mostrar que o seu produto tem impacto. Entendeu? Seu produto tem impacto. Então, é muito importante. E a fé que faz isso, viu? A fé que faz isso, porque a gente lança o produto, crê em Deus, vai dizer essa pessoa vai ser contemplada. A gente acredita que ela vai gostar do que ela está usando. E Deus faz. E outra coisa, é muito também assim do que você já internalizou, do que Deus já disse sobre você, né? O que você trouxe lá no início, as promessas, né? O que você sabe exatamente. Por exemplo, eu sei, Elane, eu tenho toda a propriedade assim. E eu não tenho um pingo de vergonha de falar. E eu falo com um coração humilde em Deus, que eu sei que eu fui chamada, que eu fui escolhida por Deus para liderar mulheres, para representar mulheres, para mulheres olharem para mim e verem em mim uma referência. E eu não falo isso com medo que as pessoas falem que elas se acham. Não, gente. Eu nasci para ser diferenciada mesmo. Eu nasci para viver as promessas do Senhor. Eu nasci para fazer diferença na vida de outras mulheres. Eu nasci para ser referencial, mas trazendo a essência de Deus, o de Cristo. Então, para mim, eu não tenho vergonha de me colocar no lugar onde eu já sei que Deus me colocou, né? Uma certa vez eu escutei de alguém que me disse que eu não ia para lugar nenhum e tal. Gente, isso ali quase me matou, porque naquele momento eu ainda não tinha internalizado de fato o que Deus tinha para mim. E aí a fé, né, entra, a mentalidade entra, os propósitos entram aí, né? Os propósitos entram aí e você se firma. Então, você precisa, no mundo dos negócios, ter fé, ter estratégia de mulher, como você trouxe aí, né? Tudo isso, e eu faço muita questão disso, porque quando eu coloco uma mulher para falar da transformação do meu serviço, eu estou trazendo uma luz no túnel para a vida de outras mulheres, porque para muitas mulheres pode ser uma besteira, uma consultoria de imagem, um momento de redescoberta, mas para outras mulheres, gente, a mulher está lá no fundo do poço, com a depressão, com a baixa autoestima. Então, é exatamente isso aí, você se colocar no lugar onde Deus já te disse que você vai chegar, e eu me coloco sem medo nenhum, sem medo das críticas e do bico torto, porque eu sei onde eu vou chegar, e Deus já me falou, isso para mim basta. E isso é maravilhoso quando você fala de palavras negativas que são liberadas sobre nós. Quando eu estava vindo para Campinas, né, e comecei a vender meus móveis, tudo novo, tudo, foi uma coisa de doida, assim, para quem olhava e dizia, ela é doida, né? Tanto é que a minha orientadora na universidade disse, menina, pelo amor de Deus, eu digo, não, eu sei o que eu estou fazendo. Sabia nada, eu estava crendo e estava indo. Né? E aí eu vendi tudo. Teve uma pessoa muito querida que chegou para mim e disse assim, olha, você vai se tornar moradora de rua. Porque você está indo para lá, você não tem referência de nada, você não tem ninguém que possa te indicar nada. Então, eu disse, misericórdia, as pessoas não pegam exemplo de sucesso, pessoas
que não têm fé, que não têm coragem, que não são visionárias, que amam estar no seu estado de conforto, têm medo de ousar, vão olhar para você e vão dizer, olha, você não vai conseguir, vai pegar os piores exemplos e jogar sobre você. Então, a fé também é escudo, viu? A fé é escudo. Quando você tem fé, você já rebate esse tipo de coisa, filha. Você rebate esse tipo de palavra, você rejeita esse tipo de palavra, né? E você não se deixa levar por isso. E eu não me deixei levar. Eu peguei esse exemplo das pessoas, né, que estão em situação de rua e disse, de fato, tem muitas pessoas em situação de rua que são doutores, que são mestres, mas tem muita gente que é muito bem sucedida. Então, eu prefiro ter com essas pessoas como os meus exemplos. E eu vim para cá, e eu creio. E Deus tem feito coisas surpreendentes, assim. Mas é muito importante, Rê, falar que essas são as páginas que as pessoas veem, a do sucesso. E a gente tem páginas de muito ralo, né? De ralar muito no off. E aí as pessoas não veem. Então, quando vê Renata bonita, toda elegante, quando vê a Eliane lançando livro, quando vê a Eliane mentoreando mulheres, quando vê a Eliane correndo para lá e para cá, né? Deus falando, Deus movendo águas em nosso favor, não veio o quanto de oração a gente gastou de tempo. Gastou não, né? Investiu em tempo de oração, em tempo de jejum. Oi, meu amor. Peraí que a mamãe já vai fazer, viu? Em tempo de jejum, tempo de oração e em tempo de qualificação. Gente, eu já fui com o Senac aí na Bahia para Quilombo. Eu já passei dias e dias em Quilombo. Quem foi se formar no meu lugar foi minha mãe. Vocês podem aí, que moram em Cachoeira, podem perguntar para ela. Ela foi para minha colação de grau, ela foi minha representante, porque eu estava no Quilombo trabalhando e lá Deus me ensinou tanto de homens e mulheres que empreendem com palha. E eu pude usar isso aqui em Campinas e eu nem imaginava que eu estaria em Campinas na época, sabe? Então, minha mãe foi, colou grau, fez o juramento. Eu costumo dizer que ela que é a museóloga, eu não sou porque eu não colei grau. Mas ela foi, ela fez tudo como minha representante e eu fui ousar. Então, às vezes, você vai precisar abrir mão de coisas muito importantes para viver o que Deus tem para você. Eu abri mão da minha formatura, da minha solenidade, da minha colação de grau, do meu juramento, para estar num Quilombo, filha, no sertão. Um calor, recentemente eu fiz o repost disso, né? Eu ali, as cabras, meu Deus, passava fome e sede, e eu estava ali, passei 15 dias naquele lugar, e eu aprendi com aquelas pessoas como empreender, e não sair daquele lugar sem abençoar aquelas vidas. Juntei muitas pessoas, fizemos um site para eles, porque a gente lutou contra os atravessadores. Pessoas, inclusive, uma grande marca aí de calçados, que a gente não pode falar por causa de processo, né? Mas uma grande marca de calçado, pegavam todo o material de palha que eles faziam, vendiam calçados com aquele material caríssimos e pagavam R$2 para eles apenas por produto. Então, às vezes a gente se torna essa pessoa que é usada por outros, né? Os outros lucram sobre o nosso produto justamente porque a gente não ousa, porque a gente não tem as ferramentas. Então, corram atrás de pessoas que podem ajudar vocês a terem essas ferramentas, a aprender a mexer numa rede social, aprender a tirar uma boa foto, né? Foto não é exibição. Infelizmente, no meio cristão, a gente está com isso na mente, que, meu Deus do céu, socorro. Né? Foto não é exibição. Foto é vitrine para mostrar aquilo que vai para além da foto. Né? Como museóloga que estuda imagem, eu sei muito bem. Né? Um objeto no museu não é só o objeto, é a história que circunda o objeto, é o tempo, é toda uma construção social. Então, foto é uma construção social, né? Então, quando você coloca uma foto do seu produto, faça questão de fazer uma descrição bonita, uma escrita bacana que mostre o impacto transformador do seu produto, primeiro em você e depois em quem usa. Então, ralar é algo que a empreendedora precisa querer. E isso exige coragem e fé. Então, páginas não publicadas são as que a gente mais tem na nossa vida. Né? Como diz Paulo, eu sou apóstolo de Cristo porque trago em mim marcas.
né? Ninguém estava ali entendendo por que Paulo estava dizendo, mas ele sabia o que estava fazendo. Tinha muitas coisas que ele não disse, mas que ele já tinha vivido com Deus. E a empreendedora são noites de lágrimas. Quantas lágrimas eu chorei, né? Quantas lágrimas de olhar. Agora com essa psicanálise eu tô ficando doida, né? Que eu tenho que estudar, que eu tenho que dar conta. E tem pessoas que dizem assim, mas a Eliane é muito difícil, estar com a Eliane é muito difícil, a gente quer falar com a Eliane, ela não é acessível, mas eu preciso ter muitos momentos sozinha, porque é o momento de ralar mesmo, para dar um produto de qualidade lá na frente, e Deus está comigo. Né? Deus Sim. está comigo. Mulher, Deus está com você quando você chora, quando você vende pouco. Entendeu? Ele vai usar a sua fé para expandir não somente seus negócios, mas a sua mente. Isso. Amo falar. Amo falar, mulher. Misericórdia. Deus é, minha filha, maravilhoso. É Ele que nos fortalece. E hoje eu escolhi, né, e veio do coração de Deus, trazer essa live onde a gente traga. A gente está trazendo conceito, mas a gente está falando de fé. Porque hoje, Elane, a gente escuta falar muito sobre as técnicas. É claro que as técnicas é um dos pilares para o desenvolvimento, como você trouxe aí os exemplos de elementos que nos ajudam a desenvolver o nosso negócio aí em questão de estruturação, como storytelling, como uma boa produção de conteúdo, como se posicionar, como falar. Mais uma vez eu escutei alguém falando assim, que no momento que eu parei, que eu passei a passar mais horas de joelho, né, o meu negócio também começou a estender. Então, nosso negócio é sobre Deus, é sobre a nossa fé, é sobre a coragem também que Deus derrama sobre as nossas vidas para a gente continuar, para a gente perseverar, para a gente acreditar quando nós estivermos vivendo em um cenário que está tudo contrário, mas a gente está agarrado à nossa fé. Não vou desistir, vou continuar. Deus derrama coragem, meu propósito é esse. E você vai. E quando você se depara, meu amor, é com as bênçãos do Senhor, é com aquilo que você nunca imaginou e que você pedia e que Deus diz assim, minha filha, isso tudo aí é pequeno pro que eu tenho para você. E aí o que eu quero trazer é, gente, não se apegue às coisas pequenas. Se apegue à promessa que Deus tem na sua vida, se apegue aos propósitos que Deus colocou. Tá difícil, tá para todo mundo. Mas se jogue, se lance, se posicione, né? Com estratégias para o seu negócio, aprendendo. Hoje eu sou mentora de mulheres, né? De posicionamento de imagem, inclusive também mentoro mulheres que querem entrar no mundo da moda, né? Como profissionais. Aí eu trago todo o meu recurso, anos de faculdade, investimentos, meu Deus. E aí eu trago essa transformação. Mas um dos primeiros pilares dentro da minha mentoria é a mentalidade 10.0, né? Porque sem mentalidade não vai. Às vezes a gente pega uma mulher e ela coloca uma roupa bonita, um colar bonito, e a mulher não consegue segurar aquela roupa. Por quê? Ela não tem mentalidade para isso. Ela não se enxerga naquele lugar, ela não se enxerga na posição e na imagem que a gente preparou. Então, mentalidade, gente, foco e fé, né, naquilo que Deus já decretou sobre a sua vida, mulher, porque você vai viver as promessas do Senhor. Vai demais, né, Lani? É verdade. E no meio dessa jornada, eu acho que isso é muito importante falar, você também vai precisar de abrir mão de determinadas propostas. Porque Deus tem algo maior para você. E aí vem mais uma vez a loucura da empreendedora que tem fé, que tem coragem e que tem um relacionamento com Deus, né? Então, assim, vim para Campinas, tô tendo, viu? Que ainda tô aqui, vou fazer 6 anos ainda só, em 1º de dezembro que eu cheguei. Então, quanto Deus já fez, né? Que não cabe numa live, que não tá cabendo no livro, né? Mas vai ter coletânea, que eu tenho fé, porque Deus falou e vai fazer. Então, aqui eu recebi nesse ano uma proposta muito boa, né? Uma proposta da minha área de museologia, no Museu da Imagem do Som daqui, né? Essa pessoa chegou, o diretor do museu chegou até mim, porque eu estava trabalhando com as mulheres empreendedoras, ele ligou para fazer um contato e querer saber algo, e acabou descobrindo que eu era museóloga no meio da conversa. Ele disse, a gente está precisando de uma museóloga no museu, e é você que vai ser a pessoa. E aí eu fui orar, porque era encantador a proposta, financeiramente falando. Incrível, na minha área, eu até compartilhei com as meninas na mentoria, valores com elas,
Mas eu fui orar e Deus disse, abra a mão. Eu disse, ah, Deus, não. É coisa da minha mente. Não é possível coisa da minha mente. Vai dar uma guinada na minha vida, Senhor do céu. E tal. E Deus disse, não, pode abrir mão. Eu disse, não, deve ser porta de Deus. Vai ser porta, é porta. Não era porta. E Deus não queria aquilo para minha vida neste momento, naquele momento. E Deus diz, olha, eu tenho outras coisas para você. Então, se você entrar nisso aí, sem a minha autorização, vai ser só dor de cabeça. Gente, às vezes a gente pensa que é prejuízo financeiro e vai ser bênção lá na frente. Então, cuidado, empreendedoras, para vocês não serem seduzidas, né, por lindas propostas que parecem que vai fazer a sua vida mudar e Deus não está no negócio. Então, eu abri mão, até hoje o diretor não aceita o meu não, né? Não aceita, ele fala, não, ele dá um tempo para você, vai pensar na proposta. Eu disse, não tem que pensar, a proposta está muito boa, mas nesse momento não, né? Nesse momento não. E Deus tem algo maior para mim, tem trazido profetas mais uma vez para entregar de diferentes lugares que ele tem para mim, e é uma questão transcultural, né? Então eu preciso crer. Eu estou vendo ferramenta? Não. Eu estou vendo dinheiro? Não. Mas Deus está começando a abrir. A mentoria já entrou na Europa, né? Então, assim, o que Deus disse para mim que aconteceria e que para mim era impossível, já começou a acontecer, né? E eu só preciso crer e continuar caminhando, gente. Sim. Continuar caminhando. O meu não para ele pode ter sido um não temporário, né? E pode ser que lá na frente eu volte atrás se Deus autorizar. Se não, coisas maiores Deus tem para nós. Nossa. Então, empreendedoras, não se seduzam, né, com lindas propostas. Primeiro vai para o joelho, vai para a oração, vai para o propósito. Deus é teu propósito isso? Porque para José, né, parecia ter um propósito deitar com a mulher de Potifar. Ai, se eu deitar com ela vai ser tudo maravilhoso, mas eu prefiro dizer não. Ir para o cárcere e cumprir o que Deus tem na minha vida, porque é Deus que vai nos colocar no lugar de honra, nos assentar em lugares celestiais, entende? Não é o homem, não é a proposta humana, né? O diabo quis fazer isso com Jesus. Olha, se você me prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos dessa terra. E Jesus disse não. Por quê? Porque existe um propósito maior e Deus vai nos colocar num propósito maior. Daniel, se prostrasse diante do ídolo, ele seria uau! Só que Deus disse, não, Daniel, eu preciso fazer milagre através da tua vida. Então não se prostra, continua fiel a mim, vai para a cova do leão, porque o meu nome será adorado por todas essas pessoas da Babilônia, né? E Daniel fez, parece loucura, né? É por isso que eu digo que empreendedor, crente, é outro nível. Empreendedor crente outro nível, né? Ele foi para a cova, saiu governando e ainda todo mundo adorou o Senhor. Então, alguns nãos na vida da gente são necessários. Isso. E muitas pessoas, como você falou, na nossa trajetória, e assim, a importância de você ter a sua fé bem constituída, porque nós, como iniciamos, a gente tem muito essa questão das pessoas próximas. E isso é uma realidade. Muitas meninas que são empreendedoras estão aqui, sabe que a maioria das pessoas de perto, elas não enxergam potencial em nós. Ou até enxergam, mas morrem de medo da gente prosperar, da gente crescer. Quando você estava aqui, né? E aí o que acontece? As pessoas viram essa movimentação, tudo que você estava fazendo. Muitas pessoas olharam para você, pode ter certeza, essa daí é maluca, não vai para lugar nenhum. E assim é conosco, olha só, essa mulher maluca lá, fica o dia todo posta e faz isso, você tá vendo que você não vai para lugar nenhum, e aí você não vai para. E assim, gente, quando você tem algo na fé no seu coração, já irão ver. Quando você tem a fé no seu coração, acabou, você se lança, você vai, e aí Deus glorifica. Então, gente, é muito forte, é coisa de louco, é loucura. Só que eu me apego a essa loucura, a minha fé, e me lanço. E me lanço, porque eu já sei que eu vou viver os propósitos. Eu não tenho dúvida que eu já estou vivendo e vou viver no dia da nossa live. Você viu lá, né? Aquela profecia maravilhosa que eu recebi, já tinha recebido muitas vezes. E só foi confirmação de Deus. E isso é incrível, porque assim, o
próprio Jesus sofreu isso. E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tem gente que disseram isso sobre Jesus, e tanto é que o ministério de Jesus se consolidou muito mais em outras regiões, porque o povo daquele lugar não cria, né? Você acredita que a minha vida, né, aí na Bahia não foi abençoada por cachoeiranos? Não foi, eu estava aí e era a minha orientadora, que é de Salvador, que me colocava nos projetos, eram pessoas de Feira de Santana, eu fui tão abençoada por Feira de Santana, tão abençoada, né, por tantos lugares, por Aracaju, por tantos lugares aí, mas Cachoeira não, porque muitas vezes a pessoa vai dizer, essa não é a filha de Isabel de Aliel? Fizeram isso com Jesus. Esse não é o filho de José e Maria? Então relaxa, gente. Não fica olhando para o óbvio. Seja visionária. Deus vai levantar pessoas perto de você? Vai, pode até levantar. Mas ele quer surpreender. E se Deus quer surpreender, ele vai fazer algo surpreendente. Só permaneça, mas ofereça coisas de qualidade. Né? Então, as pessoas me indicavam, me procuravam, e me procuram e me indicam porque eu ofereço algo de qualidade. Então, nessa parte é a sua parte. Eu costumo dizer que numa aliança existem duas partes. Uma é a parte de Deus. Ele vai ser fiel até o fim, a palavra que ele liberou em sua vida. Agora, você tem que fazer a sua parte. Se qualificar, crer, orar, nutrir fidelidade com ele e se lançar no que ele falar. Pronto. Se a gente fizer isso, minha filha, ninguém vai segurar. O seu produto vai ser um incrível. Gente, tanta gente faz roupa, mas a de Renata, né? Tanta gente faz mentoria de estilo, mas a mentoria de Renata, tu já participou, Fia? Não, pois participe. É o quê? É o toque de Deus. É o toque de Deus. E é isso, não se espante se as pessoas da sua cidade olharem para você, se as pessoas da sua família não comprarem o seu produto, se uma pessoa muito próxima dizer que você é doida. Nem todo mundo vai estar na mesma visão que você. Nem todo mundo vai estar na mesma visão. E eu amo isso, Elaine, porque isso nos mostra que a gente acredita em Deus, que a gente acredita nos propósitos de Deus. Isso nos dá um vigor. Deixa eu acreditar, não. Deixa eu chamar de louca. Deixa eu chamar de ridícula. Sabe? Eu amo isso porque eu digo assim, meu Deus, estou no caminho certo. E outra, a gente não está falando aqui de você sobressair, de eu sobressair, da gente se achar. Mas quando Deus derrama a graça, não tem como você não incomodar. A gente tem um exemplo de Jesus, né? É muito forte. Exato. Exato. E por onde a gente passar, vai ter algo muito especial também, viu? Além da pessoa usar aquilo que a gente faz do produto, enfim, seja ele serviço, seja ele palestra, seja ele roupa, seja ele comida, né? Tem algumas empreendedoras aqui, né, de várias áreas, e não importa. Se a gente tiver uma vida com Deus, as pessoas vão usar o nosso produto, mas elas vão ter a vida transformada. Mais uma vez, eu quero falar sobre isso, né? Porque o impacto que você faz como transformadora de ambientes, Deus quer usar essas ferramentas, né, do nosso empreendimento, né, do nosso trabalho, daquilo que a gente faz, para transformar o ambiente de vidas. Sim. Né? Vidas que têm baixa autoestima, vidas que estão sem esperança. Quantos alunos meus, né, do serviço de convivência aqui de Campinas, que tinham todo o decreto social de entrarem para uma vida de crime, de drogas, e hoje estão estudando na Unicamp, né? Era para eles impossível, mas Deus me levou naquele lugar para dizer que é possível. É possível vocês estudarem, é possível vocês entrarem por cota, é possível você fazer um cursinho popular, é possível. E isso trouxe luz para aquelas mentes e os meninos, a grande maioria, empreendedoras, né? Tem uma aluna que eu fui aqui muito perto do bairro e eu disse, olha, que lugar bacana, vamos lá comer alguma coisa. Cheguei lá, a dona do lugar era minha aluna, minha ex-aluna desse serviço de convivência, que tinha uma vida totalmente desestruturada. Eu fui trainee de jovens aprendizes aqui nessa instituição, e eu ensinei para eles sobre empreendedorismo, e ela abriu, gente, uma hamburgueria, casou, tinha vida sexual totalmente comprometida naquele período, enquanto ela era minha aluna, né, com essa coisa de gênero e tal, e ela casou,
e ela tá ali com o marido, né? Abriu o seu próprio negócio e tá voando, e ela agradeceu a mim, e eu cheguei, Deus que me levou naquele lugar, porque eu precisava naquele dia ver que toda semente que eu plantei está germinando. Agora não tenha tempo de colher, não tenha pressa de colher. Plante, plante, não tenha pressa. Ah, eu queria tanto que minha roupa tivesse numa super grife, numa super... Plante, filha. Faça o seu melhor storytelling, sua melhor foto, faça a sua melhor descrição da imagem, peça às suas clientes o melhor depoimento, vá plantando, porque, ó, tem semente que a gente planta no chão, tem outras que é o vento que leva. E esse vento se chama o próprio Deus. Eu não me preocupo. Tem pessoas que vão se levantar contra você dentro das próprias igrejas? Não. Ô, gente, quem foi que perseguiu Paulo? Quem foi que perseguiu Jesus? Não foi de fora, foi de dentro. Mas você continua na sua visão, na visão que Deus deu para você, crendo, sendo, né? O seu jeito vai incomodar, o meu jeito incomoda, o seu jeito vai incomodar. Por quê? Porque a gente anda não no jeito das pessoas, mas como Deus disse para a gente andar. E ponto. E Ele fará. Ele fará. Eu creio no Deus que faz. Quem chega a mim, e desde sempre. Ah, Eliane, eu recebi uma oportunidade de ser um professor de teatro, mas eu acho que eu não sei muito de como. Você aceita o emprego, filho, e vai se qualificando e fazendo o seu melhor. Hoje está fora do Brasil, trabalhando com teatro. Eu olho e digo assim, não acredito. E a pessoa diz, Eliane, obrigada por aquela primeira palavra de fé que você liberou sobre a minha vida. Ah, e o que eu faço é só um perfume de ambiente, filha. É o perfume, querida. Já derramou unção sobre esse perfume, porque quem levar para casa e colocar não vai ter só cheirinho, não. Vai ser demônio que vai sair, vai ser cadeia que vai quebrar. E é isso, é Cristo. Oh, Jesus, que delícia estar aqui com vocês. Menina, que live maravilhosa, que live transformadora, que live revigorante. A gente já está chegando ao final, porque se a gente deixar aqui, é tanta coisa maravilhosa para a gente transbordar, que a gente ficaria aqui sem contar as horas. Porque, gente, que live. Se apegue às promessas do Senhor, se apegue à sua fé, se apegue à coragem que o Senhor derrama sobre a sua vida, os propósitos. Pare de olhar e construir a sua autoimagem. A gente teve lá aquele momento relacionado à perspectiva do olhar do outro. Qual é a perspectiva que você tem de si mesmo e qual foi o decreto que Deus lançou sobre a sua vida? É sobre isso. Então, assim, gente, que live maravilhosa, Elane. Eu quero te agradecer por esse momento, tá? Porque, assim, foi incrível para todas as meninas, foi incrível para a gente. Queria que, se você tivesse mais alguma coisa para finalizar, né, uma reflexão para as meninas, e só gratidão. E é isso, eu quero agradecer também, convidar todas vocês para seguirem a minha página, Palavra que Transforma. Não sou blogueira, então quando Deus coloca algo no meu coração, eu vou lá e derramo e transbordo, e eu tenho certeza, e já tenho tido depoimentos de muitas coisas que Deus tem feito através dessa página. Orem por mim, orem por tudo que o Senhor tem feito. É muita caminhada, minha sandália de couro está bem ali. Quem me vê de salto na foto não vê a havaiana que eu uso no dia a dia, né? Então a gente rala muito, a gente estuda muito, a gente ora muito, a gente é muito resiliente. E quem se lança com coragem no sobrenatural, queridas, vive milagres, né? Então, se você quer viver milagres, você precisa ter fé e coragem, né? Fé e coragem. E eu quero convidar vocês a comprarem meu próximo livro, né? Vai estar sendo lançado no dia 2 de dezembro, na editora de São Paulo, e eu vou estar trazendo aí. Então, se você quer, são poucos exemplares, são apenas 60, já vendi metade. Então, se você quiser, pode me chamar no privado e reservar o seu. Eu envio para todas as partes do Brasil, né? Então, vai ser bênção, vai abençoar a tua vida. Sou eu, mais 30 mulheres, pastoras, que vão testemunhar de diferentes áreas, de milagres diferentes que o Senhor tem feito. Então, eu falo nesse livro sobre o meu chamado, um pouquinho do que eu falei aqui, eu vou falar lá.
né, com mais propriedade. E se você perdeu o primeiro livro, eu falo sobre o momento da minha conversão. Costumo dizer que filho de crente não é crente, né? Filho de crente precisa aceitar Jesus. E foi esse momento que eu aceitei a Jesus, tive a minha vida transformada, né? Que Deus abençoe, amo vocês. Orem pelo programa Palavra que Transforma, esse programa de mentoria. Tem muitas mulheres aqui no grupo, né, que entraram aqui nessa live que são de lá, né, mulheres de diferentes áreas. Orem por nós, porque a gente foi chamada para transformar ambientes e cada uma delas está sendo preparada para isso. Maravilhosa, foi um momento muito maravilhoso. Eu quero agradecer demais, Elaine, por você dispor desse tempo tão precioso. E a gente acabou de falar dessa rotina e de tudo que a gente tem que fazer para estar preparada, para estarmos preparadas para viver e transbordar na vida de outras pessoas. Então, assim, esse momento é um momento precioso. Eu quero agradecer por você se dispor e tenho certeza que essa live vai mudar a vida de muitas mulheres que assistirem, assim, já mudou a minha, e só gratidão. Viu? Obrigada demais. Reamo você, sua casa, sua família, e em breve nos veremos em algum lugar muito alto, porque Deus tem para nós lugares altos. Muito alto, eu creio. Porque a promessa, mesmo que a gente não se veja, muitas vezes a gente não enxergou aquilo, mas Deus nos mostra, a gente internaliza e começa a nos enxergar no lugar que Deus preparou para as nossas vidas. Amém. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.